Imagine isto. É uma noite quente de verão em 1842. Você está numa grandiosa sala de jantar no coração do sul americano. O ar está parado, cheira a comida rica e flores cortadas. Mas há outro cheiro estranho, metálico, um cheiro como o de um açougue. Uma travessa de prata repousa sobre a longa mesa polida, a brilhar sob a luz suave do candeeiro. Na travessa, uma refeição espera. Mas esta não é uma refeição comum. Esta é uma refeição que vai gelar o seu sangue. Esta é a noite em que Miriam saiu das sombras. Miriam era uma cozinheira, uma escrava. Ela trabalhava na cozinha da plantação Hawthorne. Durante anos, ela trabalhou em silêncio, mantendo a sua dor bem guardada. Mas esta noite, ela não ficou calada. Esta noite, ela trouxe um prato especial para a mesa. Este prato contaria a sua história. Falaria de profundo sofrimento e de uma vingança sombria. Esta noite, Miriam cozinhou um horror, uma mensagem gravada na carne, servida em prata. Antes de continuarmos com esta história arrepiante, reserve um momento. Deixe um comentário abaixo. Diga-nos de onde está a assistir e que horas são para si. Os seus comentários ajudam-nos a manter estas histórias vivas. E, por favor, clique no botão de subscrever. Junte-se à nossa família para mais contos sombrios. A plantação Hawthorne situava-se num vasto e verde vale no centro da Geórgia. De longe parecia um sonho. Uma grande casa branca, colunas altas, jardins com flores bonitas e longas filas de plantas de algodão como nuvens brancas sob o sol. O ar parecia quente e úmido. Cheirava a doce às vezes, como flores de jasmim ou terra rica. Mas por baixo havia outro cheiro, fraco, de medo, trabalho árduo e tristeza escondida. Esta beleza era uma mentira, uma fina cobertura. Debaixo dela vivia uma dor profunda. A casa parecia grandiosa, mas era uma prisão. Era um lugar onde as pessoas eram compradas e vendidas como ferramentas. As suas vidas não lhes pertenciam. O sol que fazia o algodão crescer também queimava a sua pele, deixando-os cansados e magoados. Todos os dias eram de trabalho árduo, sem descanso, sem esperança. Mestre Elijah Hawthorne era um homem orgulhoso. Ele possuía muitos hectares e muitas pessoas. Tinha uma voz alta e um rosto severo. Preocupava-se apenas com dinheiro e poder. A sua palavra era lei. Governava a sua casa e terras com mão de ferro, acreditando ser o seu direito. A sua esposa, Senhora Eleanor, era diferente. Não barulhenta, mas silenciosa. O seu silêncio era mais frio que gelo. Tinha lábios finos e olhos aguçados. A sua voz era suave, mas as suas palavras cortavam como facas. Ela amava coisas luxuosas, roupas finas e boa comida, mas odiava desperdício e imperfeição. Odiava tudo o que não fosse exatamente como ela queria. Ela era quem tornava a vida de Miriam verdadeiramente difícil. Miriam trabalhava na cozinha. Era uma sala grande, sempre quente. O fumo subia da grande lareira. Panelas ferviam, frigideiras chiavam. O ar estava denso, com muitos cheiros, especiarias doces, carne assada, pão fresco. Miriam conhecia estes cheiros melhor do que o seu próprio nome. Esta cozinha era o seu mundo, a sua jaula. A senhora Eleanor visitava a cozinha frequentemente. Ela entrava deslizando, o seu vestido de seda farfalhava, os seus sapatos batiam no chão. Ela nunca sorria. Os seus olhos observavam tudo, cada panela,
prato, migalha. Ela apontava com um dedo fino. Isto não está certo, Miriam. Isso não é suficiente, Miriam. Tu és lenta, Miriam. As suas palavras eram pequenas, mas feriam o coração de Miriam, fazendo-a sentir-se pequena e inútil. Miriam era conhecida pela sua culinária. As suas mãos podiam transformar comida simples num banquete. Ela podia assar pão leve, carne tenra, fazer tortas doces. Todos diziam que a sua comida era a melhor, mas Miriam raramente e aprovava. Ela cozinhava, servia e depois outros a comiam. O mestre, a senhora, os seus convidados, os seus filhos mimados. Às vezes, depois de uma grande refeição, sobrava muita comida. Miriam conhecia bocas famintas nos alojamentos dos escravos. Os seus próprios filhos estavam muitas vezes com fome. Ela pedia para levar as sobras. Senhora, posso levar este pão? Ainda está bom. Os meus filhos estão com fome. A senhora Eleanor muitas vezes balançava a cabeça. Não, Miriam. Isso é desperdício. Dê-o aos porcos ou deite fora. Isto não era sobre comida, mas sobre poder. Mostrava a Miriam quem era dono de tudo, até das sobras. Isto fazia o coração de Miriam doer. Uma pequena e fria raiva crescia dentro dela. Os dias de Miriam começavam antes do sol. Ela acordava na sua pequena, escura e úmida cabana. Acendia uma vela. Os seus filhos, Clara, de 7 anos, e Thomas, de 5, ainda estariam a dormir. Eles eram o seu mundo inteiro, a sua única luz. Ela tocar-lhes-ia os rostos gentilmente, uma despedida silenciosa. Depois, caminhava até à casa grande. Ainda estava escuro, o ar fresco. Em breve, o calor e o trabalho árduo começariam. Na cozinha, era preciso acender o fogo, cortar lenha, aquecer água. O pequeno almoço para o mestre e a senhora, ovos, bacon, panquecas, café, tudo tinha de ser perfeito. Caso contrário, a senhora Eleanor ficaria zangada. A sua raiva, uma ameaça silenciosa. Miriam trabalhava rápido, as suas mãos movendo-se como pássaros rápidos e fortes, sempre ocupadas. Ela limpava a prata, polia a madeira, esfregava os chãos. As suas costas doíam, os seus pés feriam. Mas ela não parava. O seu corpo parecia uma máquina. A sua mente, porém, recordava os rostos dos seus filhos, as palavras da senhora, a frieza. Miriam era uma escrava. Não podia escolher o seu caminho, o seu trabalho, a sua comida. Ela cozinhava para outros, mas não podia alimentar bem os seus próprios filhos. Esta era uma dor profunda, a viver nos seus ossos. Ela via os filhos do mestre, gordos e felizes, a come, de boa comida, a usar roupas bonitas. Os seus próprios filhos eram magros, as suas roupas velhas, sempre com um pouco de fome. Às vezes, Miriam tentava esgueirar comida, uma crosta de pão, um pequeno pedaço de carne, para os seus filhos. Ela escondia-o no seu avental, o seu coração batia rápido com medo. Se fosse apanhada, o castigo seria mau. Uma chicotada, ou pior, os seus filhos poderiam ser vendidos. Este pensamento era uma faca no seu coração. Então, ela era sempre cuidadosa. A senhora Eleanor adorava exibir a sua riqueza. As suas festas eram famosas, atraindo convidados de longe. Miriam trabalhava dia e noite para elas, preparando dezenas de pratos, bolos doces, aves assadas, ensopados ricos. A cozinha tornava-se um forno, barulhenta com sons, densa com cheiros. Durante estas festas, Miriam via muito desperdício. Pratos cheios de comida, meio comidos, depois jogados fora. Ela via isto, sentindo a fome dos seus filhos como um fogo dentro dela. Fazia-a querer chorar, mas ela tinha de se manter forte por Clara e Thomas. A senhora
Adorava elogiar as suas próprias habilidades culinárias, embora Miriam fizesse todo o trabalho. A minha receita de frango é assim, diria a senhora Eleanor. Ou, eu ensinei a Miriam tudo o que ela sabe sobre bolos. Miriam permanecia em silêncio, o seu rosto sem mostrar nada. Mas por dentro, uma pequena parte dela morria a cada vez. Era um roubo, não de comida, mas do seu valor, da sua habilidade, do seu próprio ser. Ela era invisível, apenas mãos, uma ferramenta, não uma pessoa. Isso fazia o seu coração sentir-se pesado, como uma pedra. Ela frequentemente observava a senhora a comer, lentamente, a mexer na comida, a reclamar de pequenas coisas. Este sal é demais. Esta carne está seca. Miriam ficava imóvel, ouvia, os seus olhos observando a boca, a garganta, o peito da senhora. Essas partes, tão fáceis de criticar, tão fáceis de desperdiçar, tão cheias de vida não merecida. Miriam via isto, e o fogo dentro dela ficava mais quente, mais escuro, dia após dia, semana após semana. O verão mais quente que Miriam alguma vez conhecera chegou em 1842. O ar era como uma sopa espessa, pesado e úmido. Tudo parecia lento e cansado. Então, a doença chegou aos alojamentos dos escravos, uma febre má. Ela espalhou-se rapidamente, deixando as pessoas fracas e a arder. Muitas crianças ficaram doentes, incluindo o menino de Miriam, Thomas. Thomas tinha apenas 5 anos, um menino pequeno com olhos brilhantes e um sorriso doce. Miriam amava-o mais do que a própria respiração. Quando ele adoeceu, o coração de Miriam gelou. Ela colocou panos frios na cabeça dele, cantou-lhe canções suaves e orou em segredo. Ela fez tudo o que pôde, mas ele precisava de ajuda, remédios e comida adequada. Miriam foi ter com a senhora Eleanor, ajoelhando-se no chão, a voz a tremer. Senhora, por favor, o meu pequeno Thomas. Ele está muito doente. Precisa de remédios. Precisa de um pouco de caldo. Por favor, ajude-o. Os olhos de Miriam suplicavam, implorando não por si, mas pelo seu filho. A senhora Eleanor olhou para Miriam, o seu rosto frio, os seus lábios uma linha fina. Ela sorveu o seu chá. Miriam, eu não posso desperdiçar bons remédios em cada criança escrava doente. Há demasiadas. E caldo? Isso é para a mesa do mestre, não para o filho de um trabalhador do campo. As suas palavras eram como pedras, atingindo o coração de Miriam. Elas falavam de Thomas não ter valor, menos do que uma chávena de caldo ou algumas gotas de remédio. Ele viverá ou morrerá, Miriam. Essa é a vontade de Deus. Agora, volte para a cozinha. O mestre precisa do seu almoço. Miriam não se moveu por um momento. As palavras doeram mais do que qualquer chicotada. Ela levantou-se lentamente, as suas pernas fracas, o seu coração a partir-se. Ela voltou para a cozinha, cozinhando o almoço. A comida tinha gosto de cinzas na sua boca. Ela tentou encontrar outras formas, implorando a outros escravos por ervas ou chás especiais. Eles tentaram, mas não foi suficiente. Thomas ficou mais fraco. O seu pequeno corpo ardia em febre. Ele parou de comer, parou de falar. Os seus olhos brilhantes perderam a luz. Miriam segurou-o perto, embalando-o, sussurrando o seu amor, chorando lágrimas que pareciam fogo. Durante 3 dias e 3 noites, Miriam permaneceu ao seu lado, sem dormir e sem comer. O seu corpo estava cansado, mas o seu espírito estava em chamas. Na 4ª manhã, assim que o sol nasceu, Thomas parou de respirar. O seu pequeno corpo
ficou frio. Miriam segurou-o com força. Os seus gritos eram silenciosos, permanecendo dentro dela, dilacerando-a. O seu filho estava morto. Por causa de uma febre. Por causa de nenhuma medicação simples ou caldo. Por causa do coração frio da senhora Eleanor. Miriam levou o corpo sem vida de Thomas para o cemitério, cavando o buraco ela mesma. Ela deitou-o suavemente, cobrindo-o com terra. As suas mãos estavam em carne viva, o seu coração vazio. Mas nessa vazio, algo novo começou a crescer. Uma semente dura e escura. Quando ela voltou para a cozinha, olhou para a senhora. A senhora Eleanor estava sentada à mesa, a comer um rico pequeno almoço, a rir com o mestre Elijah. O seu rosto estava brilhante, os seus olhos felizes. Ela usava um belo vestido de seda. Miriam viu tudo isto e viu a verdade. Esta mulher, tão cheia de vida, tinha levado o filho de Miriam. Não com as suas mãos, mas com a sua frieza, o seu poder, o seu desperdício. Miriam viu o peito da senhora, a subir e a descer, a inspirar e a expirar vida. Lá dentro estavam os seus pulmões, cheios de ar, cheios de vida fácil. Miriam pensou em Thomas, o seu pequeno peito imóvel, sem ar, sem vida. Um pensamento terrível veio-lhe, frio, claro, afiado como uma faca. Se o seu filho não podia respirar, por que deveria a senhora? Se o seu filho não podia comer, por que deveria a senhora banquetear-se? O fogo a arder dentro de Miriam agora ardia em chamas. Queimou a tristeza e o medo. Apenas uma coisa restou. Um propósito terrível e silencioso. O seu coração partido tinha se tornado uma pedra fria e dura de vingança. Após o enterro de Thomas, Miriam estava diferente. Ela movia-se e trabalhava da mesma forma, mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. Os seus olhos estavam imóveis, observando. O seu rosto estava calmo, demasiado calmo, como um lago profundo e escuro. Ela parou de falar quase completamente. Apenas algumas palavras quando necessário. Sim, senhora. Não, mestre. A sua voz era plana, vazia. O seu silêncio deixava os outros inquietos. A senhora Eleanor até notou a apatia de Miriam após a morte do filho, sem saber que Miriam estava a afiar-se. Miriam começou a planear na sua mente. Todos os dias, enquanto cozinhava, ela planeava. Ela observava os hábitos da senhora Eleanor, quando ela comia, como ela comia, o que ela gostava, quando ela estava sozinha. A cozinha, outrora a sua jaula, tornou-se agora a sua oficina secreta. Ela olhou para as suas ferramentas, a grande faca de açougueiro, facas menores afiadas, o cutelo. Sentiu o seu peso, as suas lâminas. Elas não eram mais apenas para a comida, mas para a sua espécie de justiça. Ela pensou nos pulmões da senhora, na própria respiração da sua vida, a respiração que continuava enquanto Thomas jazia imóvel. A ideia cresceu mais forte, preenchendo a sua mente, dando-lhe uma estranha e sombria força. Ela não sentia medo, apenas este objetivo frio e claro. Ela prepararia uma refeição especial. A senhora adorava refeições especiais. Miriam faria com que parecesse bonito, cheirasse delicioso, usando a melhor travessa de prata. Mas o prato principal seria outra coisa, algo cru, poderoso, a própria respiração da sua inimiga. Seria um prato que falaria, que gritaria por Thomas, por todas as crianças famintas, por toda a comida desperdiçada,
por todas as respirações roubadas. Miriam limpou e afiou as suas facas até que brilhassem como espelhos, espelhos de uma verdade terrível. Ela esperou. A sua hora chegaria, em breve. Esta história é difícil de ouvir. Ela força-nos a olhar para partes sombrias da história. Estes lugares lembram-nos de dores passadas. Se ainda está a ouvir, se consegue sentir o sofrimento de Miriam, digite justiça nos comentários abaixo. Deixe-nos saber que está aqui. Deixe-nos saber que está a assistir. A noite chegou. Era um sábado. A senhora Eleanor tinha se sentido doente. Uma tosse leve, uma dor no peito. Ela tinha comido pouco o dia todo. Mandou recado a Miriam. Prepare um jantar leve, Miriam. Traga-o para o meu quarto. Vou comer sozinha esta noite. Esta era a oportunidade pela qual Miriam tinha esperado. Miriam acenou com a cabeça, o rosto em branco. Sim, senhora, disse ela. Foi para a cozinha. As suas mãos não tremiam. O seu coração estava firme. Ela preparou uma pequena codorniz assada e uma sopa clara e quente, perfeita como a senhora gostava. Mas estes não eram o prato principal. Miriam esperou que a casa ficasse em silêncio. Mestre Elijah estava fora. Os outros escravos domésticos estavam nos seus alojamentos. Miriam caminhou até ao quarto da senhora Eleanor, levando a bandeja com o pássaro, a sopa e uma taça de vinho. Ela bateu suavemente. Entre, Miriam, disse a senhora Eleanor debilmente. Miri. Entrou. O quarto estava escuro. A senhora Eleanor estava deitada na sua cama, pálida. Ponha aqui, ela apontou. Miriam colocou a bandeja. A senhora Eleanor bebeu a sopa e comeu um pedaço de codorniz. Obrigada, Miriam, disse ela, fechando os olhos. Pode ir. Mas Miriam não foi. Ela tirou uma pequena garrafa de debaixo da mesa. Continha um poderoso remédio para dormir. Ela despejou tudo na taça de vinho. Depois, estendeu a taça à senhora. Senhora, Miriam disse suavemente, para a sua tosse. Um chá especial para ajudar a dormir. A senhora Eleanor abriu os olhos. O que é isto, Miriam? Eu não pedi chá, mas ela estava tão cansada. Ela pegou na taça, confiando em Miriam. A senhora Eleanor bebeu tudo. Era espesso, amargo, mas ela engoliu. Deitou-se novamente. Em minutos, a sua respiração tornou-se lenta, profunda. Ela estava num sono muito profundo. Miriam observou-a até que a sua respiração se estabilizasse. Então, Miriam moveu-se. Ela tirou a codorniz da bandeja, levando-a para a cozinha. Voltou para o quarto, parando sobre a senhora. Ela tirou a sua faca de açougueiro. Ela cintilava. As mãos de Miriam estavam firmes, a sua mente clara. Ela cortou a camisola de dormir da senhora. Lentamente, cuidadosamente. Ela abriu o peito. Ela viu a pele branca e macia. Miriam colocou a ponta da faca logo abaixo das costelas. Ela pressionou para baixo. O corte foi limpo, um som suave e úmido. A senhora Eleanor não acordou. Miriam trabalhou com uma calma estranha. Ela moveu a sua faca com habilidade, cortando profundamente. Ela alcançou o interior do peito, os seus dedos encontrando os pulmões. Rosados e macios, cheios da respiração que tinha negado vida ao seu filho. Cheios da respiração que proferira palavras cruéis. Miriam puxou-os para fora. Eram pesados, úmidos. Ela segurou-os nas suas mãos. Depois, saiu do quarto, levando os pulmões cuidadosamente, como comida preciosa, de volta para a cozinha. Cheirava a especiarias e agora a sangue fresco. Miriam colocou os pulmões sobre uma tábua de madeira. Ela pensou em Thomas.
o seu pequeno peito imóvel. Pegou numa faca afiada e começou a prepará-los. Ela cortou-os em pedaços, lavou-os, temperou-os com ervas e especiarias exatamente como qualquer carne. Cozinhou-os lentamente sobre o fogo até ficarem tenros e cheirassem delicioso. Quando estavam prontos, ela arranjou os pedaços muito cuidadosamente na maior travessa de prata. Enfeitou-a com salsa verde e bagas vermelhas. Parecia bonito, parecia um prato para uma rainha. Mas era um prato de morte, um prato de vingança. Miriam levou a travessa de volta para o quarto da senhora. Ela colocou a travessa na pequena mesa ao lado da senhora a dormir. Um vapor quente subia. O cheiro rico preencheu o quarto. Miriam ficou ali, olhando para a senhora e para a travessa, a sua refeição especial. Então, encontrou papel e uma caneta. Escreveu uma mensagem curta e clara, colocou-a ao lado da travessa. Depois, saiu sem olhar para trás, fechando a porta suavemente. Na manhã seguinte, o sol trouxe luz, mas também trouxe horror à plantação Hawthorne. Uma jovem criada, Bess, foi acordar a Sra. Eleanor. Ela bateu nenhuma resposta. Ela abriu a porta. O quarto estava silencioso. Bess viu a senhora na sua cama, em paz. Então Bess viu a travessa na mesa, empilhada com carne. Ela aproximou-se, viu a salsa, as bagas e o papel. Curvou-se para o ler. Os seus olhos arregalaram-se, a sua mão voou para a boca. Ela deixou cair o papel. Os seus olhos olharam da travessa para a senhora, depois caíram sobre o peito da senhora. O corte, o vazio. Bess gritou, um som terrível que ecoou pela casa, fazendo com que todos corressem. Mestre Elijah tinha regressado. Ele ouviu o grito e correu para cima. Ele irrompeu no quarto. Viu a cena. A travessa, a mensagem, a sua esposa. Ele ficou a olhar, o seu rosto a ficar branco, depois vermelho. Um rugido saiu da sua garganta, pura raiva. Ai, horror! A mensagem dizia, uma refeição para a alma que tira a respiração. O meu Thomas não respira mais. Agora tu também estás vazia. Miriam foi encontrada na cozinha. Ela estava sentada à grande mesa de madeira, calma, quieta, com as mãos cruzadas. Não olhava para ninguém. Quando o mestre e o xerife chegaram, ela não falou, não tentou fugir nem lutar. Os seus olhos continham uma paz profunda e ilegível, como se uma guerra dentro dela tivesse terminado e ela tivesse vencido. Ela foi levada para a cadeia da cidade. As notícias espalharam-se como fogo. As pessoas falavam em sussurros. Uma escrava, uma cozinheira, que tinha feito tal coisa. Chamaram-lhe demônio, monstro. Os brancos falavam em enforcamento, em queimar. O julgamento foi rápido, sem um verdadeiro julgamento. Miriam não disse nada, não ofereceu defesa. Apenas se sentou, com o rosto calmo, os olhos distantes. O juiz declarou-a culpada. Miriam foi condenada a ser enforcada publicamente, um espetáculo para aterrorizar outros escravos. No entanto, mesmo neste ato final, Miriam manteve a calma. Ela caminhou para a sua execução, não com medo, mas com uma paz inquietante, a cabeça erguida. Questionada sobre as suas últimas palavras, ela abanou a cabeça. O seu silêncio foi a sua resposta final. A corda foi colocada. O alçapão abriu-se. O seu corpo caiu e ficou imóvel. Mas a sua história não ficou imóvel. Apenas tinha começado. O corpo de Miriam foi enterrado em terreno profano. Mas o seu nome, a sua história,
Estes não podiam ser enterrados. Voaram no vento, viajaram pelos campos, de um alojamento de escravos para outro. Tornou-se uma lenda escura e poderosa. Para os escravizados, Miriam era um sussurro de esperança, uma esperança terrível e sangrenta. Ela mostrou que mesmo os mais indefesos podiam encontrar uma maneira de revidar, uma maneira de fazer os senhores sentirem medo. A sua história tornou-se um aviso para os cruéis, uma promessa para os que sofrem. Quando as coisas estavam muito mal, eles sussurravam: lembrem-se de Miriam, lembrem-se da cozinheira. O seu nome era uma canção secreta, uma canção de desafio, uma canção do terrível amor de uma mãe. Para os senhores, Miriam tornou-se um novo tipo de fantasma, não um que flutuava, mas um que vivia nas suas mentes, nas suas cozinhas. Eles olhavam para as suas cozinheiras com novos olhos, com medo. Perguntavam-se que raiva escondida fervia naqueles corações silenciosos, que pensamentos sombrios eram cozinhados nas suas mentes. Perguntavam-se se a próxima refeição poderia ser a última, se poderia conter um horror próprio. A plantação Hawthorne desfez-se lentamente. Os campos ainda cultivavam algodão, mas o espírito do lugar estava quebrado. Ninguém queria comprar a terra ou viver na casa. Tornou-se conhecida como um lugar amaldiçoado, onde uma fome terrível tinha sido alimentada. A grandiosa casa envelheceu. A tinta branca descascou. As colunas desabaram. Os jardins tornaram-se selvagens, cobertos de ervas daninhas. A cozinha, outrora cheia dos cheiros da culinária de Miriam, tornou-se fria, vazia, cheia de sombras. Mas no sul profundo, onde o ar é pesado de história, a história de Miriam vive. Não é apenas um conto de uma cozinheira, é um conto de uma mãe, um conto de uma alma levada além do que qualquer ser humano deveria suportar. É um lembrete arrepiante do mal da escravidão. É uma lição severa de que mesmo o espírito mais gentil, quando quebrado muitas vezes, pode tornar-se uma força de poder sombrio e inimaginável. Lembra-nos que a justiça, quando negada por muito tempo, pode encontrar o seu próprio caminho brutal, inesquecível. A história de Miriam é uma página escura na história, mas é uma página que devemos ler. Ajuda-nos a compreender o verdadeiro custo da crueldade humana. Se sentiu a história de Miriam, por favor, curta este vídeo, partilhe-o com outros e, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para que estas lendas sombrias, estas vozes do passado, nunca sejam verdadeiramente esquecidas.